Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Vamos orar, pedir para que Deus nos ampare nesse estudo tão profundo, tão importante que a gente vai fazer hoje. E vamos orar um Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. E acho que não tem ninguém melhor do que Ele, né, para nos ensinar como rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá. No vídeo passado, nós estávamos lendo o capítulo 37 e fomos lendo ele vagarosamente, e cada vez que a gente encontrava algo semelhante com a história de Jesus, a gente fez então a referência, né? Então, 37 tipo, e a gente foi apontando quais eram os antítipos lá no Novo Testamento. Então, nós fomos percorrendo. Vimos que José era um pastor, vimos que ele narrava as coisas erradas que os irmãos faziam, que Jacó amava ele mais que os demais, que os irmãos tinham ódio, que ele teve sonhos que seria exaltado, o que deu mais inveja aos irmãos. Depois o pai, Jacó, manda José a uma missão para encontrar os irmãos. Eles planejaram matá-lo, planejaram vendê-lo, vendem José como escravo e vem ao pai Jacó oferecer então a túnica de José para que o pai Jacó reconhecesse. E aí eles mostram a túnica para Jacó e perguntam: Hakerna, em hebraico, hacker, identifique, na, por favor. Hacker na, a gente vai falar sobre essa expressão daqui um pouquinho, ela é importante para a compreensão do que vai acontecer. Lembrando que a ideia de vender José como escravo foi de Judá. Quem era Judá? Judá era filho de Jacó e Lia e teve a ideia de vender seu meio-irmão José, que era filho de Jacó e Raquel. Mas quando a gente segue um pouquinho, a gente vai ver lá em Gênesis 44, 27, que esse mesmo Judá que vendeu seu irmão José vai se oferecer para substituir um outro irmão como escravo. Então Judá, que era um homem mau e egoísta, no capítulo 37 de Gênesis, lá no capítulo 44, colocou a sua vida em segundo lugar para salvar Benjamim, que também era filho de Raquel, irmão de pai e mãe de José. A gente lê isso lá no Gênesis 44 e 27, vou ler essa passagem. Ele explicando Judá, explicando para José, explicando para o irmão que ele tinha vendido como escravo. Por que que ele não ia poder deixar que o outro irmão ficasse como escravo? Ele diz assim: não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem, Judá falando do pai, né? Se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos embora se o nosso irmão mais moço for junto. Esse irmão era Benjamim, foi o último filho de Judá com Raquel. Raquel teve 2 filhos com Judá, José e Benjamim. Benjamim foi aquele filho que durante o parto Raquel faleceu. Então Judá está falando para José: o nosso pai disse, José, vocês sabem que minha mulher Raquel me deu 2 filhos, um deles já me deixou, eu nunca mais o vi.
deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem esse também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá a falar para José, se eu voltar para casa sem o rapaz, sem Benjamim, logo que o meu pai perceber, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim, se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar de Benjamim. E permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Então, Judá vende José. E anos depois, esse mesmo Judá, falando com José, sem saber até esse momento que ele estava falando com José, está dizendo, eu quero ficar no lugar do meu meio-irmão. Eu quero tomar o lugar dele como escravo. O que aconteceu que Judá mudou tanto? O que aconteceu foi o capítulo 38, que é o capítulo que nós vamos ver hoje. Judá vai ser transformado, o coração de Judá será transformado nesse capítulo. Ele é um capítulo forte, apertem os cintos, mas é um capítulo que vai mostrar então o quanto Deus muda o coração daqueles que o amam. Vamos ver então. Por esse tempo, que tempo? Quando venderam José. Judá se separou dos irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Por que ele foi embora? O que será que aconteceu que ele foi embora da casa de seu pai? Será que ele ficou culpado por ter visto o pai em luto? Porque a gente viu no capítulo anterior que o pai não deixava os filhos consolarem ele pela perda de José. Será que ele estava culpado? Será que os irmãos dele estavam culpando ele porque foi ele que deu a ideia de vender José? Algo não estava bem e ele foi embora da casa do pai e foi para o sul ficar com um amigo lá na cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Onã. Depois, ela teve mais um filho em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Então, Judá saiu da casa do pai, foi para a casa de um amigo, conheceu uma mulher de Canaã, a Bíblia não fala o nome dela, apenas do pai dela. Ele casa com essa moça cananeia e tem 3 filhos homens. A gente sabe que Deus não queria esses casamentos entre hebreus e cananeus por conta da diferença cultural e principalmente espiritual entre eles. Tanto é verdade que a gente viu que quando Isaac casou, o pai dele pediu para que buscasse uma esposa lá na terra dele. Depois a mesma coisa Jacó, que casou com Lia, Raquel e as concubinas, que eram mulheres hebreias. Então Judá sabia que esse era o desejo, a vontade da família, da vontade de Deus, para que se mantivesse a palavra de Deus, o culto ao Deus vivo, como era desde Noé. Mas ele foi embora da casa do pai e começa então a se afastar dos mandamentos de Deus, casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos.
o que vai acontecer agora? Judá vai casar o seu filho mais velho também com uma mulher cananeia chamada Tamar. Essa mulher é importante. Tamar está na árvore genealógica de Jesus. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. E por isso que esse capítulo está na Bíblia. Ele é um capítulo importante para a revelação do Messias. A gente já estudou que a Bíblia vai sempre apontando para o nosso Salvador. E aqui está a primeira mulher que aparece na árvore genealógica de Jesus. Então, ela era nora de Judá. Judá casou seu filho mais velho com Tamar. Mas o Senhor não gostava da vida perversa que Er levava e por isso o matou. A Bíblia não diz o que ele fazia, mas ele morreu e Tamar ficou viúva. Então Judá disse a Onã, segundo filho dele: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Era costume, naquela ocasião, posteriormente vira lei, dá para, se vocês tiverem interesse de ler com mais detalhadamente, isso se chama lei do levirato, isso está previsto em Deuteronômio 25. O que era a lei do levirato? Era assim, quando irmãos, um deles era casado e a esposa ficava viúva, perdia o marido sem ter filhos, existia então um costume dentro dos hebreus de que o irmão casaria com aquela viúva. Por quê? Porque a viúva não ficaria desamparada e esse casal, esse novo casal, teria filhos. O primeiro deles, o primogênito, seria considerado como se fosse filho do irmão que faleceu, porque então esse irmão teria descendentes. Os demais filhos seriam então desse novo casal. Mas era o costume, era como se fazia e Judá pede então para o filho dele cumprir com esse dever e o filho aceita. Mas olha o que o filho vai fazer. Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu, por conta dessa lei não era lei ainda, desse costume do levirato. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então, ele aceitou cumprir a lei, o hábito do levirato, só que ele não cumpriu, porque ele apenas usou Tamar. Ele tinha relações sexuais com ela, mas evitava que ela engravidasse. Assim, ele não deixava com que o seu irmão tivesse descendentes e não deixava com que ela tivesse filhos que no futuro viessem a cuidar dela. Deus sempre mostra preocupação com as viúvas na Bíblia, a gente vê isso no Novo Testamento, para que elas não ficassem desamparadas. Os filhos cuidavam das mães viúvas na velhice. Então, Onã foi mal, ele só pensou nele e Deus o matou. Então, Judá já perdeu 2 filhos. Então, Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele tinha um 3º filho. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Então, ele não tinha intenção, nunca teve intenção de permitir o casamento de seu 3º filho com Tamar. Enganou Tamar. Tamar até agora só sofreu na mão dessa família. Porque ela casou com o primeiro marido, ele era mau, a gente não sabe o que fez, ele foi morto. O segundo marido apenas abusava dela, foi morto. E agora o sogro disse:
espera que quando meu filho menor crescer, eu vou dar ele em casamento para ti, mas olha o que diz a Bíblia. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Naim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, o filho mais novo de Judá, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Então ela elaborou um plano. Como ela percebeu que Judá não estava dando o terceiro filho em casamento para ela, olha o que Tamar fez. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Como que ela sabia que Judá ia conversar com ela, puxar assunto com ela? Porque já deveria ser um hábito dele, ele já deveria ser um homem mulherengo, conhecido, porque ela não precisou nem falar, ela só parou na estrada e ele veio falar com ela. E disse, você quer ir para a cama comigo? E ela perguntou, quanto é que você me paga? E ele respondeu, eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou, o que você quer que eu deixe? E ela respondeu, o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Esse sinete, na verdade, era como se fosse um carimbo, era um brasão que fechava, selava cartas. Então, nesse brasão, cada família tinha um, era como se fosse uma carteira de identidade da pessoa, era um sinal de identificação, assim como o bastão e o cordão. Então, Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. E ele perguntou aos homens de Naim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não teve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá, não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse, pois ela que fique com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eles procurando uma prostituta com cabrito, né? Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá, a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Por que eles disseram isso? Porque ela estava prometida ao filho menor de Judá. Então ela teria cometido um adultério. Aí Judá disse, vamos ver o julgamento que Judá fará da atitude da nora. Tragam essa mulher para fora a fim de queimá-la. Queimara, nora grávida. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer a seu sogro, Judá, quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete, o cordão e o bastão. Hakerná em hebraico? Identifique, por favor. Lembram? Mesma frase que Judá e seus irmãos usaram quando mostraram a túnica sangrenta de José. Hakerná.
Nesse momento, ele lembrou do que ele tinha feito. Nesse momento, ele não só reconheceu o seu bastão, o seu carimbo, o seu cordão, mas ele reconheceu o seu pecado contra o seu irmão José, contra o seu pai, o seu pecado contra a sua nora, o seu pecado, a sua conduta. Naquele momento em que ele ouviu aquela frase em hebraico, Hakerná, ele lembrou de todas as atitudes que ele tinha cometido e se quebrantou. Ele poderia ter seguido o caminho de um homem mau, mas ele se quebrantou. E a gente vê isso imediatamente, porque ele disse: ela tem mais razão do que eu. Ele reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu. Em outras Bíblias diz: ela é mais justa do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Então, o capítulo 38 mostra um homem que se dá conta do que fez de errado. E esse quebrantamento mostrou para ele o quanto ele era pobre de espírito. Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São as pessoas que se dão conta que são pecadoras, que erram muito e que precisam de Deus, que precisam do perdão de Deus. E foi isso que aconteceu aqui com Judá. E quando o homem se quebranta, quando o homem se arrepende, quando o homem olha para si e se dá conta que ele é cheio de defeitos, nesse momento ele se aproxima de Deus. Essa história, ela lembra muito uma outra história que um descendente de Judá veio viver um pouco mais adiante na Bíblia, que é Davi. Davi, ele era um homem que tinha tudo, ele foi rei e ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas ele quis uma mulher casada, a tomou para si, mandou matar o marido dela. E um dia Deus quis confrontar ele com o erro dele e mandou um profeta falar com ele. E o profeta disse assim, profeta Natã, isso está lá em 2 Samuel 12. O profeta Natã disse assim para ele: Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao homem pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse ao profeta Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi, eu fiz você rei, lhe livrei das mãos de Saul, que queria matá-lo. Te dei casa, mulheres, a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado mais ainda. Isso Deus falando. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias,
o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Quando ele se deu conta, pequei contra o Senhor, ele se aquebrantou. Na hora, Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E depois disso, Davi escreveu o Salmo 51, que é um salmo muito lindo sobre quebrantamento. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. E essa é a frase mais importante, na minha humilde opinião. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos. Não é isso que Deus quer. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então Davi dizendo que no momento em que a gente se dá conta dos nossos erros, da nossa rebeldia, da nossa insistência em viver como a gente quer, do jeito que a gente quer, quando a gente percebe que nós somos totalmente impuros e pecadores e que a gente precisa de Deus para a gente conseguir viver uma vida boa, porque Deus diz o que é certo e o que é errado. Se eu posso ir para lá ou se eu posso ir para cá. E se eu não sigo as leis de Deus, é uma bagunça, é um caos. O Deus vira a minha vontade própria. Eu passo a fazer o que eu quero, eu passo a não me importar com o que as minhas atitudes causam na vida dos demais. Assim como aconteceu com Judá, assim como aconteceu com Davi. Mas na hora que eles percebem o que eles fizeram, o mal que eles causaram para os outros, e para Deus, eles se voltam e Deus perdoa. Tem uma parábola que Jesus conta, muito bonita, em Lucas 18, 9, e eu acabo por aqui, mas acho que tem muita relação com esse tema. Diz assim, Jesus fala, né, uma parábola para quem confia em sua própria justiça e despreza os outros. Pessoas que se acham boas, mas eu sou bom, eu dou cesta básica, eu trato as pessoas com educação, mas isso não quer dizer nada, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. E Deus é puro, Deus é perfeito, a gente nunca vai conseguir voltar para o paraíso, voltar para a convivência pelas nossas atitudes. A gente precisa de um intermediador, que é Jesus.
Então ele diz assim essa palavra principalmente para essas pessoas que acham que são puras, que são religiosas. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu era o religioso master e o publicano era o bicheiro, basicamente. O fariseu em pé orava lá dentro do seu coração: Deus, obrigada porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, na teoria, fazendo tudo certo. Mas e o coração? Orgulhoso, soberbo, achando que é uma pessoa pura, maravilhosa. E o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E lhes digo, Jesus falando, que esse homem, o publicano, o bicheiro, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E foi isso que aconteceu com Judá. Ele se humilhou e foi honrado, porque será da família de Judá que virá o nosso Salvador. Então hoje vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos estudar os gêmeos que Tamar vai parir e que tem muita relação com o nosso Senhor Jesus. Era isso, que Deus abençoe, até mais.